SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem Jesus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, servo do Senhor aqui em Santa Rita do Araguaia e Alto Araguaia e região, e aonde o Deus, o nosso soberano Deus nos enviar. Porque assim, amados, um pastor, um líder espiritual, ele não é pastor somente de um ministério ou da igreja a qual ele está na frente. Eu digo a igreja a qual ele foi designado para estar à frente, porque a igreja não é de pastor, a igreja não é de um líder espiritual. A igreja, a noiva, amado, constituída, a noiva adornada, é do Senhor Jesus, amado. Ele é o noivo. Nós, pastores, não somos o noivo. O Papa não é o noivo da igreja. O padre, para os católicos, não é o noivo da igreja e nem é dono da igreja. A igreja, a noiva a qual Jesus virá buscar, é uma noiva adornada, sem mácula, pura. É uma noiva perfeita, mano. E esta noiva que ele virá buscar, a igreja, que não se institui por denominação, por placa, que não é uma placa dos batistas, dos presbiterianos, dos assembleianos, não é uma placa do evangelho quadrangular, não é uma placa dos reformados, de qualquer denominação, dos adventistas ou de qualquer outra igreja. Não tem nada a ver com isso. A noiva será buscada, a noiva será adornada. Sim, o tempo oportuno. Jesus vai vir, Jesus voltará, em breve voltará. E esta noiva, amado, ela não é como uma denominação, ela não tem um nome. Ela tem vidas. E essas vidas somos nós, amados. E nós precisamos entender isso. Aqui a palavra de Deus, amados, eu quero ler em João, o Evangelho de João, capítulo 1, eu vou ler alguns versículos aqui. Versículo 15 e 16 e depois vou ler do 1 ao 5. Capítulo 1, versículo 15 e 16 diz assim, quando o testemunho de João Batista em relação a Jesus. João testemunhou, ou testemunha a respeito dele e exclama: Este de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da plenitude e graça sobre graça. Olha o que ele está dizendo aqui, já existia antes de mim. Quem era João? João Batista era primo de Jesus, ou seja, quando as primas Maria, e Isabel se encontram, lembram quando Isabel profere que bem-aventurada era aquela mulher, Maria? Por quê? Porque no momento em que se encontram, ali dentro dela começa o ministério de João Batista, ou seja, ele se identificou, ele viu, ele presenciou que estava diante do autor da fé, o autor e consumador da nossa fé. Ele não se movimentou por causa de Maria, ele não se estremeceu dentro do ventre de Isabel por causa de Maria, amado. Ele se estremeceu por causa da presença de Jesus que estava dentro de Maria. Então nós vemos isso e ele fala, testemunha a respeito dele e exclama, este é de quem eu disse, o que vem depois de mim, contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. E olha o que diz o texto do versículo 1 ao 5. Capítulo 1 mesmo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Aqui João detalha e esclarece que o verbo
O Verbo estava presente no início, o Verbo se fez carne, o Verbo era Deus, Jesus como o próprio Deus e como homem, luz dos gentios, luz do mundo, a luz que ofusca todas as trevas e as trevas não podem prevalecer contra ele. João dá um testemunho tremendo, amados. João veio para ser percussor, aquele que abre o caminho, mas ele fala, eu não sou nada, porque aquele que vem após a mim é que tem a primazia, já existia antes de mim, não pode ser constituído como um homem normal, não, 100% homem, mas 100% Deus, passando como as dores, como servo de dores, não influenciando a quem ele era, Deus, mas sim vivendo como homem, padeceu diante dos nossos pecados e transgressões por amor de nós. Agora esse Deus, amado, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, vem como algo tremendo, a qual pessoas queriam ver um julgador, um exterminador, um rei que julgasse a nação de Israel, exterminasse aqueles que viviam no pecado e viviam fora do contexto da palavra de Deus e agora tivessem uma terra perfeita, homens perfeitos, mas Jesus não veio para isso. Ele veio por todos, pelos pecadores e não pecadores e por os que estão doentes, porque o médico precisa curar os doentes, os enfermos, os que estão doentes de alma, os que estão no pecado. É por isso que ele veio, amado. Por isso que Jesus veio. E a palavra nos diz claramente, João testemunha a respeito dele e exclama, este é de quem eu disse, o que vem depois de mim, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Que coisa tremenda. Amados, quando nós entendemos isso, nós percebemos que nós não somos nada sem Ele, tudo é por Ele, tudo é dEle, e todas as coisas que fazemos é para o benefício do reino dEle. A nossa vida pertence a Ele, os nossos conceitos, as nossas coisas pertencem a Ele. Tudo que nós fazemos, amados, deve ser por Ele. O nosso trabalho deve ser constituído, amados, não para encantar homens, nós devemos fazer em excelência sim, e a consequência de fazer em excelência, nós somos abençoados com promoções, abençoados com o crescimento dentro da empresa, mas eu preciso fazer em excelência para o meu Deus, para o próprio Deus e para as pessoas. A consequência de fazer para Deus, você está fazendo para pessoas. Então seja excelente naquilo que você se propõe a fazer, seja excelente nas coisas espirituais do reino de Deus e nas coisas aqui na terra também, porque muitos, amados, muitos buscam alguns caminhos que não levam à verdade e que não levam à vontade permissiva de Deus, ou seja, eles são pessoas arrogantes, soberbas, e a soberba não pertence a Deus. A soberba, a humildade é uma virtude que vem dele e não se trata de riqueza ou pobreza, de intelectualidade ou de sabedoria, de entendimento. Ela está estabelecida na vida de homens ricos como está na vida de homens pobres, porque tem pobre que é soberbo, que é arrogante, que não tem humildade. Ele precisa de ajuda, ele precisa de algo, mas ele se coloca numa questão de que não vou dar o braço a torcer, eu não vou dizer que estou precisando, eu não vou fazer isso, eu não preciso de ajuda de ninguém. Isso é soberba, amado. Isto é uma pessoa que se afasta dos caminhos do Senhor, porque não é humilde ao ponto de reconhecer que precisa de ajuda. E tem o rico, que pela sua soberba acha que toda a riqueza, todo domínio e poder vem somente porque ele é inteligente, porque ele fez, porque ele estabelece, porque ele faz. Não, agora diz a palavra ao rico humilde é entender, se eu estou bem, se eu tenho é para repartir, se eu sou inteligente, se eu tenho propriedades e tenho um império, é para que reconheça que Deus estabeleceu isso, para que reconheça que Deus é a favor disso, para que reconheça que Deus é que me deu a oportunidade de ser bem-sucedido para que eu fosse canal de bênção na vida de outras pessoas. Então aqui a palavra nos diz claramente, Ele é o autor da nossa fé.
Ele é o princípio, ele se fez homem por amor de nós, para derramar o seu sangue precioso por amor de nós. Ele queria estar entre nós, não porque ele não nos conhecesse, para viver o que nós vivemos e sentir em toda a íntegra como homem o que nós sentíamos. A rejeição, o pavor, o medo, o ódio, o julgamento, tudo isso Jesus sentiu, amado. Sentiu amor, sim, por muitos foi amado, mas por muitos foi rejeitado, por muitos foi condenado. E quando colocam diante da população, diante do povo, um ladrão, um exterminador, Barrabás, e agora colocam Jesus também, calado, mudo como uma ovelha muda, queria padecer por amor de nós. Agora escolham, era um costume, para que escolhessem um para ser liberto naquele dia. E eles não escolheram Barrabás, escolheram Jesus. E por que isso aconteceu? Para que se cumprisse a palavra de Deus, que Jesus teria que morrer por amor de nós, derramar o seu sangue precioso por mim e por você. E você só está vivo, eu e você, amados, por causa desse resgate. Então não pense que você é um super-homem, um super-herói. Você está vivo por causa do resgate de Deus, você está vivo pela compaixão, pela graça e misericórdia de Deus. Então não ache que você é o soberano, que você tem poder, que você é alguma coisa quando não é, amado. Não ache que você tem todo o domínio, tem todo o dinheiro e a soberba te fez achar que você pode fazer todas as coisas. Aí vem a enfermidade, amado, e você percebe que você não é nada, que o teu dinheiro não pode nada. Porque você pode procurar recursos da medicina, dos médicos e receber uma resposta à tua enfermidade. Não há possibilidade de ser curado. E aí, como que faz? E aí, como que você entende isso? Amados, por gentileza, olhe para Jesus, entenda o princípio da sua vinda, entenda este resgate que só poderia ser feito por Ele. Amados, não há nenhum outro intercessor, não há nenhum outro que te dá a oportunidade da salvação e não há nenhum outro nos céus e na terra que possa ser maior do que Jesus. Não há nenhuma imagem, todos estão mortos, todos os que passaram, todos os discípulos estão mortos, todas as mulheres daquele tempo estão mortas, todos os que caminharam com Jesus estão mortos, o único que está vivo é Jesus Cristo, que ressuscitou ao terceiro dia. Não há nenhum daqueles que andaram com Jesus, homens e mulheres que estão vivos, estão no descanso. Agora, Jesus está vivo, intercedendo por nós. Então, se você acredita nisso, e se você acredita na palavra de Deus, que é na Bíblia evangélica ou católica, em toda ela vai relatar que o único que está vivo é Jesus Cristo. Então não adianta mentir, não há farsa e nem ilusão. A verdade é, somente Jesus Cristo pode interceder por nós. Somente Jesus Cristo, o autor da vida, pode nos dar vida. Somente Ele pode fazer coisas tremendas em nosso meio. Somente Ele tem poder para manifestar a cura, a libertação e libertar-nos do pecado. Somente Ele, e nenhum outro. Não há nenhuma outra imagem que nós possamos nos prostrar, nos ajoelhar diante de qualquer situação, de qualquer imagem, de qualquer situação, de qualquer homem ou estátua denominado Deus ou santo que pode fazer algo. Isso é uma mentira. E eu não posso estar vinculado a esta mentira, mano. A verdade é, eu respeito a tua decisão, a tua crença, mas a verdade é, somente Jesus Cristo. Leia a Bíblia, amado. Leia a palavra, entenda a palavra, porque se você não ler, amado, pessoas vão te iludir sempre e você vai acreditar na mentira em que te falaram, na mentira em que destruíram. Quantas coisas nós ouvimos quando criança, amados, que éramos descendentes do macaco e acreditávamos até uma certa idade, não é isso? Você não acreditava em Papai Noel, que vinha um homem de idade, com cabelos brancos e barba branca e uma roupa vermelha, voando lá com as suas renas que voavam, o seu trenó, e que colocavam presentes lá na chaminé. Quem não tem chaminé, como é que faz?
colocava na janela ou na porta, sei lá, é uma invenção sem nexo, né, que só pode iludir crianças. Mas o pior disso é que os pais começaram, de geração em geração, mostrar para as crianças que quem dá é o Papai Noel, que quem faz é o Papai Noel, que quem supre as necessidades no Natal é o Papai Noel. Não tem nada a ver com Papai Noel, é Papai do céu, é o Senhor da glória, o Senhor que não anda em rena, um Senhor que não entra em chaminés, ou não te presenteia porque você é merecedor, Ele te presenteia porque o amor, a graça dEle nos constrange. E isso é que Ele faz. Jesus, o autor da vida. Nós ensinamos os nossos filhos equivocadamente no passado. Nós somos descendentes do macaco. O macaco foi se aperfeiçoando, foi andando, foi deixando de ser encurvado até chegar à estatura de homem ou de varão perfeito. Amados, que ilusão! Que por quanto tempo nós ficamos nessa ilusão? E por que você não quer saber a verdade? Basta que você leia e seja instruído por pessoas que leiam e saibam te falar a verdade do que a palavra de Deus nos mostra e nos refere. Você, amado, não é uma obra do acaso. Você não nasceu por acaso. Deus permitiu, o próprio Deus permitiu, para que você seja referência nesta nação e nesses tempos. Que você confie em Deus, acredite nele e descanse nele para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.